Estamos ao vivo, bom dia! Bom dia! Chegando, bom dia, bom dia! Olha aí, que maravilha, o pessoal que acorda cedo nesse país. Quem acorda cedo vive mais. Muito bom dia! Muito bem, recebendo todos os amigos, sejam bem-vindos. Muito bem-vindos ao Café da Manhã com Registro de Imóveis. Se você já pegou o seu café, traz aí pra gente tomar junto, que agora nós vamos conversar hoje sobre matrícula. Deixa o pessoal chegar devagarinho. Bom dia, Carol. Bom dia, Carlos. Bom dia, Luana, Saulo. Sejam bem-vindos. Que legal o pessoal que acorda cedo, né? Que coisa boa isso, saber que tem quem acorda cedo nesse país. Isso é um avanço para todos nós, né? Sejam bem-vindos, olha aí que maravilha. Quantas pessoas bacanas. Marcelo, bom dia, bom dia, bom dia. Andréia, bom dia. Já vamos começar com o nosso programa de hoje. Oi, Andréia, e vamos conversar sobre matrícula. Matrícula no Registro de Imóveis. 6h08. Bom dia, Kátia. Bom dia, Batistini. Rafaela, bom dia. Como vão vocês? Tudo bem? Que ótimo, hein? Marcelo, que maravilha. Então, vamos iniciar? Vamos nessa. Deixa eu baixar aqui, senão depois o vídeo vai para o YouTube e ele bloqueia o som, né? Muito bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos ao Café da Manhã com Registro de Imóveis. Quem tem o cafezinho, por favor, faça as honras da casa e tome. Eu tomo o café da doutora Camila, sempre com bastante nutrientes para nos dar energia de manhã. E hoje nós vamos conversar sobre matrícula. Mais um princípio, né? Mais um princípio no Registro de Imóveis. Princípio da unicidade matricial, ou unitariedade matricial, ou da matrícula única. Cada imóvel tem uma matrícula. É isso que eu vou conversar hoje com vocês. Cada dia eu uso uma caneca diferente, porque a gente ganha muitas canecas de alunos, e aí naturalmente a gente tem que usá-las e mostrar aqui para poder prestigiar e ganhar mais, né? Senão a gente não ganha. O pessoal que está estudando Registro de Imóveis sabe da importância que é conhecer matrícula. Você sabe que a matrícula chegou no Brasil para o nosso sistema com a Lei 6015 de 1973, que entrou em vigor depois. Então, ali nós passamos a ter matrículas. E antes nós tínhamos aqueles livrões das transcrições, o sistema antigo. A doutrina costuma dizer que nós temos o fólio real depois da matrícula. E antes nós tínhamos um fólio pessoal. Há uma dificuldade em entender algumas coisas aqui. Principalmente o pessoal que começa a trabalhar no Registro de Imóveis, o pessoal que começa a chegar na área e encontra imóvel não matriculado, ou encontra ainda lá na transcrição, ou tem duas matrículas no mesmo imóvel, e aí surgem aqueles medos de entender o que fazer com essas duas matrículas, como lidar com essas situações. Então hoje nós vamos tentar esclarecer essa questão da matrícula, tentar esclarecer como funciona no Registro de Imóveis a abertura de matrícula, encerramento de matrícula, cancelamento de matrícula, os medos que a gente tem quando lida, registrador novo que chega na comarca e tem duas matrículas do mesmo imóvel, como é que o INCRA vê as matrículas, o desafio da advocacia quando encontram problemas das matrículas. Vamos tentar, juntos aqui, elucidar algumas dúvidas que vão ajudar no dia a dia, ajudar em concurso, ajudar no trabalho, fazer um pacote de meia hora aí para tudo isso. Vamos nessa. A matrícula surgiu no Brasil exatamente com a Lei 6015. A partir dali surge a ideia de que cada imóvel vai ter uma matrícula.
Para quem nunca viu uma matrícula, né, a maioria é o sistema de fichas. Ela é uma fichinha, né? Hoje ela é branquinha até, mas eu sou do tempo que ela era amarela no Rio Grande do Sul. É uma ficha realmente, elas ficam no arquivo, enfileiradas, né? E na cabeça dela, em cima, vai ter a descrição do imóvel. Então ela vai descrever se o imóvel é urbano ou é rural, qual é a área do imóvel, qual são as confrontações do imóvel. Então a gente sabe, o imóvel rural, com área de 30 hectares, confrontando norte, sul, leste, oeste. Você já tem o basicão, né? O basicão. Além disso, vai ter na matrícula também as descrições do proprietário. E não raro a gente encontra algumas matrículas que dizem assim: proprietário João da Silva, vírgula, brasileiro, vírgula, casado, ponto. Não tem CPF, não tem o nome da esposa, não tem nada. Isso é normal de se encontrar, normal. São matrículas mais antigas e o sistema anterior permitia algumas coisas assim e a gente se depara com isso aí. Então vamos lá, primeira ideia. A partir da Lei 6015, nós temos um sistema que vai tentar, vou usar a palavra que eu gosto, concentrar na fichinha, na matrícula, todas as informações do imóvel. Tá? Concentrar todas as informações importantes do imóvel e dos seus proprietários. Se o imóvel está onerado no banco, essa informação tem que estar na matrícula. Se o imóvel tem uma servidão, a informação tem que estar na matrícula. Se o proprietário era solteiro e casou, a informação tem que estar na matrícula. Então há uma obrigatoriedade de trazer para a matrícula essas informações. Isso foi reforçado bem mais tarde, com a Lei 13.097, aquela lei que alguns dizem que trouxe o sistema de fé pública registral, ou a tese de que reforçou o princípio da concentração, ou criou o princípio da concentração. A 13.097 reforça que tem que estar na matrícula. O que não está na matrícula não está no mundo jurídico. Então eu tenho a 6015, a 13.097, dizendo que tudo tem que estar concentrado na matrícula. Claro que nós não vamos colocar qualquer coisa na matrícula. Não dá para colocar qualquer coisa na matrícula, porque aí fere demais a linha que se quer trazer para o registro de imóveis. Ah, eu tenho um contrato de namoro. Se pode averbar contrato de união estável, averbar casamento, eu posso averbar contrato de namoro? Não é para tanto, né? É concentrar realmente o que diz direito a uma importância na matrícula, né? Uma importância. Principalmente vai se registrar direitos lá. Ok. Cada imóvel uma matrícula e cada matrícula um imóvel. Olha aí. Cada imóvel tem uma matrícula própria. E cada matrícula tem um imóvel. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente encontra uma matrícula, daí você pega assim, 2 terrenos urbanos com área de tanto cada um. Não pode. Ah, mas isso está lá. Sim, está lá, mas não pode. Não deveria, né? Não deveria estar lá. Cada matrícula tem que ter um imóvel. E cada imóvel tem que ter sua matrícula própria. Essa é a regra que a gente tem que pensar. Também não se deve aceitar matrícula de pedaço. Vou usar agora a palavra jurídica. Matrícula de fração ideal. Não é bom. E a gente vê que existe. Eu vou agora fazer para você a ideia. Imagina lá no sistema antigo dos livrões. No sistema antigo dos livrões, nós tínhamos numa mesma página lá do livrão, quando você virava, o oficial lavrava várias transcrições. Tá? Então, vamos dizer que faleceu o pai e deixou 6 filhos. 6 filhos. E aí, 6 filhos receberam as suas partes ali naquelas transcrições lá no livrão antigo. Entra o sistema novo e aí um filho resolve abrir matrícula da sua parte. Veja, ele está num condomínio lá, né? Ele resolve abrir matrícula da sua parte.
que acontece na prática? Ele traz no registro de imóveis só aquela parte dele e abria. E ficava o resto lá. Daí o outro filho vinha mais tarde e pedia para abrir matrícula da outra parte. Aí, você olha só, hein? O município, que era enorme, o município em si, ele é desmembrado, surge um outro município. Nesse outro município surge um novo registro de imóveis. E aquele imóvel ele seria então agora de lá, daquele município. Então, as pessoas começam a levar para lá as suas certidões da transcrição para abrir matrícula. E aí a gente tinha lá aquele proprietário, aquele pai que morreu, que deixou 6 filhos, e aí agora cada um vai levar a sua partezinha. E aí lá no cartório novo, o oficial abriu 6 matrículas. Imagine só. Como será a descrição dessas matrículas? Aqui nós já nos deparamos com o primeiro embate. Porque ela vai estar assim, ó. Vamos imaginar que a área era de 100 hectares. Tá? 100 hectares. Cada filho tivesse, então, vamos botar 5 filhos, cada filho com 20. Vai estar assim. Um imóvel rural com área de 20 hectares, vírgula. Dentro de uma área maior de 100 hectares, vírgula. Confrontando então o 100, né? Norte, sul, leste, oeste. Então você tem, na verdade, o cara com 20 numa área de 100. Está lá na matrícula. E o outro também. E o outro também. Então, você observa que feriu o princípio. Feriu de morte o princípio. Por quê? Porque aquilo seria um imóvel rural enorme, que agora cada partezinha foi aberta, mas sem a descrição dessa partezinha. É isso que fere de morte o princípio. E aí você imagina dali para frente o que vai acontecer. Então, por certo, deveria ter vindo o imóvel inteiro e abrir uma matrícula e trazer todos os proprietários. Não raro, os registradores de imóveis, quando descobrem isso no meio do caminho, pegam aquelas matrículas todas e lavram um ato juntando elas. Eu usei a palavra juntando de propósito, juntando elas. A gente junta as matrículas, né? Mas não é uma unificação de imóvel, porque o imóvel é um só. Isso é um caso clássico que se tem. Por isso se evita abrir matrícula de fração ideal, porque a fração ideal, ela te judia, ela te maltrata, ela te deixa com uma insegurança. Vou tomar café. Se alguém estiver cozinhando aí, me diz o que está cozinhando. Você está fazendo ovos de manhã, você está comendo frutas, coisa boa, né? São 6h20. Ok. Cada matrícula, um imóvel. Cada imóvel, uma matrícula. Princípio da unicidade matricial ou unitariedade registral. Cada imóvel, uma matrícula. Eu quero que você saiba que o INCRA não concorda com a gente. Com a gente quem, professor? A gente registradores, né? Nossa, ele não concorda conosco. Para o INCRA é diferente. Se eu consigo imaginar que cada imóvel, com sua descrição própria, tem uma matrícula, isso para mim é claro, o INCRA, ele tem um cadastro. E lá no INCRA, os imóveis recebem o seu cadastro, o seu número, né? Aquilo que a gente chama de CCIR. Já tem 40 pessoas na live. Muito obrigado, de manhã, pessoal acordando cedo, que maravilha. Muito obrigado. Então tem aquele CCIR, Certificado de Cadastro de Imóvel Rural. E naquele cadastro de imóvel, o INCRA coloca mais de uma matrícula. Isso é importante. Se eu tenho no registro de imóveis, cada imóvel, uma matrícula, eu tenho no INCRA um cadastro que pode ter várias matrículas dentro. Não raro, ou seja, comum, a pessoa chega no registro de imóveis e diz, olha, eu tenho 6, 7 matrículas aqui, eu tenho esse INCRA para todas. Exatamente. Ele tem um INCRA para todas. Ele chama de INCRA o CCIR, né? Então, o conceito de imóvel rural para o INCRA não é o mesmo do registro de imóveis. Isso é importante a gente saber, ok? Então, o meu conceito de registro de imóveis, imóvel, cada imóvel uma matrícula, cada matrícula tem um imóvel. Um problema que ocorre é a matrícula dupla. Como dupla?
dupla quando, sem querer, sem ter vontade de duplicizar o registro, o oficial se engana e abre 2 vezes a matrícula do mesmo imóvel. Vou explicar. Você imagina naquele exemplo do município do lado que tinha um registro de imóveis grande, uma cidade enorme, um município enorme. E aí lá ele tem umas 6 transcrições lá de herança. Então eu tenho lá 6 filhos, cada um com a sua transcrição de uma parte do imóvel. Beleza. Eu tenho lá vários imóveis que têm que vir para o novo município. O novo município agora abriu o registro de imóveis e já tem matrícula. Então, quando é que eu vou trazer isso? Não precisa sair correndo e trazer. Quando você for fazer um registro, um ato, você vai abrir a matrícula no novo município. Então você traz daí aquela certidão lá do outro cartório, né? Certidão da transcrição, ou até se lá já tem matrícula, certidão da matrícula. E no registro de imóveis novo você diz assim, olha, eu preciso transferir meu imóvel para cá, né? Transferir é uma palavra errada nesse sentido, né? Preciso trazer o meu imóvel para cá. Quero abrir matrícula aqui. O oficial abre a matrícula. E o que o oficial tem que fazer? Comunicar aquele cartório anterior. Dizer, olha, abri matrícula aqui agora, a circunscrição territorial é minha. E você averba aí, menciona aí na sua transcrição que o imóvel foi transferido para o município tal. Tá? Daí vai ficar bom para todo mundo. Se alguém chegar lá, eu quero fazer uma busca de bens do devedor. Olha, tinha um imóvel aqui, mas ele foi levado para o município tal. Pronto, você tá fechado. Mas, na prática, nem sempre ocorre essa comunicação. E passam-se alguns anos, o imóvel então já veio de lá para cá. Dizer que esse cara agora morre, aí os filhos vão lá procurar os imóveis, acham em casa naquela pasta cheia de pó. Tem uma certidão de uma transcrição do pai lá. Vai lá e pega a transcrição e traz de novo para o registro de imóveis e abre nova matrícula. Professor, mas o oficial não viu? Não viu. Ou trocou o oficial. Ou não era no sistema informatizado. A gente tem que lembrar que o mundo digital, ele agora está ficando bom, né? Agora, né? Porque há pouco tempo atrás era o mundo dos dinossauros, né? Tudo era muito difícil, né? Então daí eu tenho naquele registro de imóveis agora 2 matrículas do mesmo imóvel. Olha só, o mesmo imóvel. Ela foi trazida do outro registro de imóveis 2 vezes para cá. Por um erro. Quem vai trabalhar em cartório vai encontrar isso. Não vai passar uma carreira sem ver isso aí na tua frente. Não vai. Vai encontrar coisa até pior. Então eu tenho agora no meu cartório 2 matrículas, o mesmo imóvel. E agora, professor? Agora tu tem 2 opções. Primeira opção, você olha e vê que as 2 são iguais. Iguais. Então não há nenhum problema. Nenhum problema. É tranquilo. Olha, houve um erro evidente. Vou pegar lá o 213 da 6015 e vou de ofício dizer, essa matrícula eu vou ter que encerrar porque ela já estava aberta. Tudo bem. Sempre confere o teu código de norma se ele te autoriza isso aí, mas a regra é essa. Né? Agora o problema mesmo de verdade, é quando você pega as 2 e aqui tem uma hipoteca para um banco e aqui tem hipoteca para outro banco e é o mesmo imóvel. Aí você realmente pode sentar para relaxar, porque você vai ter que pensar no que está acontecendo. Por quê? São direitos contraditórios de um mesmo imóvel. Ambos os credores imaginam que tem a sua hipoteca em primeiro grau. E aí? Aí manda para o juiz. Manda para o juiz, entrega para quem resolve, né? Comunica, doutor, aconteceu assim, 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 né? E passa adiante. Por quê? Porque a situação daí tem que ser apurada e ver o que houve. Não apenas a questão do oficial ter errado, ou dos oficiais anteriores terem errado, mas a questão do prejuízo que pode ter acontecido aqui. Tá? O prejuízo que pode ter acontecido em relação às partes. Ok. Ainda sobre matrícula. Estamos estudando o princípio da unicidade. Cada matrícula, um imóvel. Cada imóvel, uma matrícula.
Cada matrícula, tu abre, tem um imóvel. E cada imóvel tem uma matrícula. Essa é a linha, ok? Existem, infelizmente, algumas matrículas que você pega e tem 2 imóveis. Sim, você vai olhar 2 terrenos urbanos ou 2 áreas rurais, tá? Isso está errado. Se o oficial pega isso, deve fazer o quê? Deve promover a correção disso aí. Não podem ficar 2 imóveis dentro da mesma matrícula. Mas acontece, professor? Acontece. Por que acontece? Porque lá na década de 70, quando a lei chega, ela cria um sistema novo que todo mundo tem que se adaptar. Havia um período de vacatio legis até grande, mas todo mundo tinha que se adaptar à situação. E aí, como você vai se adaptar a essa situação? Então, até que a doutrina chegava, mas não tinha Google, não tinha nem computador, meu amigo, não tinha nada. Isso agora é tudo por matrícula. Então você vai encontrar vários cartórios, que, por exemplo, iam um formal de partilha. E daí tinha um imóvel transcrito. Vinha um formal de partilha para 10 filhos. O oficial abria 10 matrículas. Você vai encontrar isso. Tem que ter serenidade nessa hora, saber o que está acontecendo no seu cartório. Porque era um imóvel, ficou com 10 matrículas, tá? Cada um com um pedacinho. Não é o correto, não é o que se espera, dessa concentração de dados correta que é a matrícula. Ok? E o que tem na matrícula, professor? Importantíssimo. Na matrícula tem as informações do imóvel, né? As informações do proprietário, as ameaças àquela propriedade, restrições, ônus, tudo que envolve. Por isso que a gente diz que concentram-se todas as informações ali naquele imóvel. Se ele é rural ou urbano, isso é importantíssimo. E aqui uma série de problemas surgem com os imóveis que estão próximos da zona urbana e próximos da zona rural. A gente sabe disso. Quem trabalha em registro de imóveis sabe como é difícil. O perímetro urbano é delimitado pelo município. Aqui é urbano. Agora, às vezes o cara está ali, tem uma área que ele trabalha nela como rural, ou seja, a destinação é rural. E o município já quer cobrar um IPTU. A destinação do imóvel é o que vale pelo Supremo. Pelo município é a localização. Há uma divergência e uma briga. Outra briga que há, quando eu tenho uma matrícula rural, eu não posso abrir uma matrícula menor do que a fração mínima de parcelamento. Fração mínima de parcelamento. Ou seja, para aquela área rural ser viável, para aquela área rural ser produtiva para uma família, nessa região do país, qual é o tamanho que ela tem que ter? Aqui é 10 hectares o mínimo. Aqui é 3 hectares o mínimo. Aqui é 50 hectares o mínimo. Então a gente tem que ter a noção de quanto é o mínimo que precisa ter um imóvel rural para ser viável. E isso quem diz é o INCRA. E aí quando você tem a matrícula, às vezes o proprietário tem uma matrícula de 10 hectares. E a fração mínima de parcelamento é 10 hectares. E aí ele quer desmembrar o imóvel em 2 de 5. Não pode. Por quê? Porque a fração mínima é 10. Então, o imóvel rural, ele sempre vai respeitar a fração mínima de parcelamento. Aquilo que o INCRA entende que é viável para uma família produzir. Mas tem exceções? Tem. Lá no decreto 62504 tem exceções, né? Já falamos disso, cara. Botar um posto de gasolina no interior. Não vou botar 10 hectares, vou botar um posto de gasolina. Então você vai pedir uma autorização ao INCRA para abrir uma matrícula menor. Vai ferir a fração mínima de parcelamento. Então, o imóvel rural segue a fração mínima de parcelamento. O imóvel urbano segue as normas municipais. Eu tenho um terreno de 500 metros e eu quero fazer 5 de 100. Pode? Não pode, porque o município não vai deixar. Tem que ter um mínimo de frente o imóvel. Quanto? 5, 10? Quanto está na lei municipal? Senão está lá na 6766. Então eu devo respeitar o parcelamento do solo rural e urbano. A matrícula tem que respeitar isso.
Por isso que sempre que se vai se mexer no imóvel, a gente observa qual é a fração mínima rural, quanto diz a legislação municipal sobre o parcelamento, fracionamento. Então, na matrícula eu tenho na cabeça dela a descrição, as informações do proprietário e se tem ônus. Interessante que quando vem para abrir matrícula de um outro cartório, você imagina que está vindo lá do cartório da cidade do lado uma certidão de uma transcrição antiga para você abrir matrícula no seu cartório. E está vindo junto um ônus, está vindo junto uma hipoteca. Oi, Fabiana, bom dia. Essa hipoteca, ela vem para cá, você pensa, a hipoteca é registrada, mas nesse caso, na transposição do ônus, quando você traz a hipoteca de um cartório para o outro, traz o usufruto de um cartório para o outro, você averba. Você averba. Interessante, né? Posso falar demais sem tomar café? Eu ainda estou em jejum, né? Então, você traz e averba. Por isso a importância de averbar os ônus que vêm, né? E lembre-se, se você não bota o ônus na matrícula, quem é que vai saber, né? A obrigatoriedade de constar na matrícula todas as informações do imóvel. 55 pessoas na live. Muito obrigado de manhã, gentileza. O pessoal que acorda cedo está de parabéns, né? Ótimo. Além disso, quando é que eu abro a matrícula, professor? Existem casos que você vai abrir a matrícula porque, então, trouxe a transcrição do outro cartório, mas existem casos que o imóvel não tem matrícula. E a parte, então, faz um procedimento de uso capião no fórum e o juiz determina aqui se abre a matrícula. Bem, tranquilo. E outras hipóteses? Bom, então você imagina que eu tenho uma área rural e eu quero desmembrar ela em 3, respeitando a fração mínima de parcelamento. Então vamos imaginar que o imóvel rural tem 100 hectares. Beleza. A fração mínima de parcelamento é 30 hectares. Beleza. Posso fazer 3? Com sobra. Então, eu vou fazer um mapa, memorial, e aí aquela matrícula eu vou colocar lá, desmembramento, uma expressão utilizada para esse fim rural, tá? Diferentemente do desmembramento utilizado lá na 6766, que é o primo do loteamento, tá? Na aula, assistam todo dia, café da manhã com registro de imóveis, que eu vou falar sobre loteamento e desmembramento também, tá? Mas vamos seguir aqui. Então tem aquela área rural de 100 hectares e eu vou desmembrar ela em 3. Beleza. A fração mínima de parcelamento qual é? 30. Então tá com sobra, né? Vou fazer 2 de 30 e uma de 40. Na matrícula, agora eu vou chamar ela de na matrícula mãe, que é aquela que está o imóvel rural com 100 hectares, eu vou mencionar. O presente imóvel foi desmembrado em 3 imóveis, com as seguintes características e confrontações. Imóvel 1, 30 hectares. Imóvel 2, 30 hectares. Imóvel 3, 40 hectares. Em razão do desmembramento, encerra-se a presente matrícula, abrindo-se novas matrículas, uma para cada imóvel. E daí você vai dizer, o lote tal é matrícula tal, o lote tal. Aí você encerra. Encerra não é cancelar. Atenção, encerra não é cancelar. Quem cancela a matrícula é o juiz. Ele que diz, cancela essa porcaria. Encerramento da matrícula é quando você, então, desmembrou ela em 3, você encerra ela, ela volta lá para o arquivo e sai certidão dela. Precisa de uma atualizada. Ela está encerrada. Não faz mal, eu quero ler a história do imóvel. Aí você abriu 3 matrículas agora. Uma para cada novo imóvel. Isso é um desmembramento rural. É a abertura de matrícula. Não se deve deixar esses 3 imóveis na mesma matrícula mãe. Isso é importante. Vai ferir de morte o princípio da unitariedade de uma matrícula para cada imóvel. Vai ferir de morte. Então, cada imóvel, uma matrícula, cada matrícula, um imóvel. Outra hipótese de abertura de matrícula, professor. Vamos agora fazer o inverso?
Vamos juntar dois imóveis num só? Então imagina que eu tenho uma área e agora eu comprei a área do lado. E aí eu penso, eu vou transformar isso tudo num imóvel só. Já fiz até o INCRA para os dois. Então eu vou medir toda a área. Se for o caso de georreferenciamento, eu vou georreferenciar também. E vou levar o registro de imóveis. E vou dizer, olha, eu tenho 2 matrículas, ó, sou proprietário de 2 matrículas. E agora eu sou dono dos 2 imóveis. Eu quero realizar a fusão. O oficial vai dizer assim, conforme mapa apresentado, georreferenciamento, o presente imóvel sofreu fusão com o imóvel da matrícula tal. Lá na matrícula tal, a mesma coisa. Com o que se encerra essas 2 matrículas e abre uma nova. Pronto. Ó. Você encerrou 2 matrículas, não cancelou, hein, gente? Encerrou. Ah, mas a lei fala em alguns casos cancelar. A lei tem erros lá no 233, cuidado, tá? No 233 da 6015 vai falar em cancelado, mas é encerrado. Tá? E aí, você tem o imóvel. Claro que as áreas devem ser contínuas, uma do ladinho da outra. Ah, eu quero unificar, eu quero fazer fusão, posso trocar a palavra unificado que é outra coisa. Eu quero fazer fusão de 2 imóveis, mas tem um outro imóvel no meio. Não dá. Ah, mas o INCRA deixou. O INCRA é o INCRA. Nós somos registradores de imóveis. É diferente. O nosso sistema é diferente. Tá? Ah, mas o INCRA botou tudo num cadastro. Esse cadastro é cadastro, registro é registro. Pronto. É diferente, né? Registro é registro. Nós temos direitos aqui. As áreas têm que ser contínuas. Ah, professor, mas eu queria então fazer fusão de uma área que eu ainda tenho lá numa transcrição e uma outra que eu comprei que tem matrícula. Pode? Aí o nome seria unificação. Unificação. Tá? Unificação. Unificação. Eu vou fazer uma aula depois sobre unificação, sobre desmembramento, né? Mas você vai ver lá no 233, tem, da 6015 tem isso, e tem um ponto que eu falo no meu curso de registro de imóveis sobre a desapropriação. Quem é meu aluno sabe, quem não é meu aluno, o curso vai ser aberto dia 28 de janeiro. Tá? Poucas vagas, a nova turma, a segunda turma. Na primeira turma foram 171 alunos, nós vamos ter a segunda turma, o curso está ampliado, o curso está com aulas novas e dia 28 nós vamos abrir. Por isso que essa semana é de lives, a outra semana também. De manhã eu farei ao café da manhã com registro de imóveis, às 9 da manhã eu entrevisto meus alunos. Quem é meu aluno aí pode mandar. Essa semana já temos 5 prontos aqui. Semana que eu ainda tenho vaga. Às 9 da manhã, alunos. E às 8 da noite eu entrevisto colegas, juízes, advogados, defensores sobre registro de imóveis e concurso público. Tá? Seguimos. Bom, então tenho a fusão de 2 imóveis, assim como tenho a unificação. Tá? E tenho lá o desdobro. Deixa eu puxar minhas fichinhas aqui. Ainda para matrícula existe a questão da laje. Laje, né? A laje é uma questão importantíssima, né? Primeira discussão quando a gente ouve laje. Laje é uma forma nova de propriedade? Ou laje é um direito sobre a propriedade de alguém? Essa é uma primeira discussão. Deixa eu ver se, quando eu dou aula, eu sempre equilibro o meu iPad aqui. Eu pego e faço, eu imagino que aqui é uma construção, né? Você imagina que eu tenho terreno e essa caneca é uma construção, é a minha casa. E eu gostaria de ganhar um pouco mais de recursos, né? Então pensei em construir um prédiozinho, mas agora eu descobri que se eu construir um prédio e fizer um condomínio, eu vou ter que dar uma fração do terreno. Eu não estou a fim de dar a fração do meu terreno. Tem outra forma? Tem. Como? Eu instituo um direito de laje sobre o imóvel. Aí a minha laje está o iPad. Normalmente isso em aula eu faço equilibrando em cima da máquina fotográfica da minha mãe. E essa laje que eu instituí, eu vou lá na matrícula mencionar como proprietário, eu sou proprietário, ó, em cima do meu imóvel
eu instituí um direito de laje. Olha que linda a minha laje. Agora, essa laje, eu abro matrícula própria. Ah, professor, mas mencionando o terreno. Sem terreno. A laje tem matrícula própria. E essa laje eu vou ceder ela, onerosamente ou gratuitamente. E alguém vai construir em cima. Que interessante, né? Diferente do direito de superfície. Tem uma aula que eu falo diferença superfície, laje, tudo isso. Então, aí eu vou abrir matrícula, essa aula de matrícula, da laje. Ainda, sobre matrícula, na multipropriedade, eu tenho matrícula na multipropriedade da fração do tempo. Matrícula do tempo. Eu tenho 15 dias por ano nesse imóvel. Isso é uma matrícula de fração do tempo. Já deve ter visto que o pessoal vende. Você pode comprar 15 dias no lugar tal, né? Você está comprando uma fração do tempo. Vai ter matrícula própria. Aula de multipropriedade, dá para esmiuçar isso daí. Além disso, o município tem matrícula dos seus imóveis, já está acabando a minha live, é só 30 minutos, eu já estourei o tempo. O município tem matrícula dos imóveis. Nem sempre. Eu já regularizei praça de município. Onde é que você vai achar isso? Lá na Lei 6015, vai no 195A. Ele vai dizer que o município pode pedir matrícula quando um loteamento já foi implantado, mas ainda não foi registrado. Um tempo o município precisava de uma matrícula da praça, para exatamente pedir o quê? Uma verba para aqueles aparelhos de ginástica, sabe? Aquele que a galera vai e fica, né? Aqueles de ferro, né? E a verba só vinha se tivesse a matrícula. E daí foram ver lá no cadastro do município, não tinha matrícula. Arquivada, nada. Pediram, nós não tínhamos matrícula. Loteamento implantado, ok. Todos os confrontantes, então, assinaram, o município certificou, abrimos até um edital para ver se não havia nenhum problema, conferimos os registros anteriores, realmente não tinha nada. Abrimos a matrícula, o município conseguiu. O benefício. Isso é importante que o registrador sempre tenha em mente que ele tem que ajudar o município, ele tem que ajudar as pessoas para evitar a judicialização, tá, gente? Isso é muito importante. É uma função primordial do registrador evitar a judicialização. Porque fica muito cômodo dar a nota devolutiva para tudo. Muito cômodo. E as pessoas terem que judicializar, às vezes por uma coisa simples. Então o registrador deve conhecer as normas para exatamente poder resolver os problemas, os conflitos. Para finalizar, professor, tem um imóvel rural aqui de 40 hectares, mas o DENIT passou, tem uma estrada ali. Uma estrada. Como faz? Aqui você vai ter diversas variantes. Para quem joga xadrez, né? Variantes. Primeira pergunta, houve desapropriação? Houve. E essa desapropriação? 68 pessoas na live. Obrigado. E essa desapropriação? A desapropriação consta na matrícula. O certo seria, já que tá na matrícula consta a faixa de domínio desapropriada, seria tirar essa área, abrir uma matrícula para isso e ficar só com o restante. Mas o restante fica menor que a fração mínima de parcelamento. Decreto 62504. Ele permite. Nesse caso, permite. Ok? Segunda ideia. Professor, tem uma estrada que passa aqui no meu imóvel rural. Teve desapropriação? Não. Como é que tem essa estrada? Uma estrada. Então, provavelmente houve uma desapropriação indireta. A galera foi usando, o município foi fazendo. Deve regularizar. Faz a doação da área para o município. E aí tira aquela área. Mas tem matrícula de rua? Olha, quando a gente abre loteamento, principalmente, a gente abre matrícula das áreas públicas. Abre sim. Tá? Uso capião sem matrícula, rural, 6 horas 46 minutos. Eu tenho mais uma live às 9h07 com a querida Tanise, minha aluna. Hoje é dia de live com os alunos às 9 horas. E à noite com a doutora Roberta, advogada do Ceará. 71 pessoas aqui. Gente, eu quero agradecer de coração o nosso café da manhã com o Registro de Imóveis. Vocês são muito especiais. Uma live sensacional com 72 pessoas aí online.
Muito obrigado pelo carinho. Lembre-se, essa semana eu farei live todos os dias, de manhã, 6 e 7, às 9 e 7 com os alunos. Quem foi meu aluno pode se inscrever para fazer a live e dizer como está o estudo para concurso público, a carreira, ainda tem algumas vagas, à noite com advogados, juízes e colegas da área. Dia 28 eu vou lançar o curso, segunda edição, de registro de imóveis, com aulas ao vivo e aulas gravadas, tá? E eu vou esperar vocês, as vagas serão limitadas, vocês vão saber pelas redes sociais exatamente. Eu quero agradecer demais esse carinho e as pessoas que estiveram aqui presentes. Se alguém ficou com dúvida, eu vi que entraram algumas questões aqui, ela vai ficar gravada, depois me mandem as questões, né? As questões no direct, se for o caso, que eu tento responder, ok? Muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Fique bem, fique com Deus. Até amanhã, de manhã, aqui no Café da Manhã com Registro de Imóveis. Obrigado.